Vamos lá? E levantou-se naquela mesma noite e tomou as suas 2 mulheres e as suas 2 servas e os seus 11 filhos e passou o val de Jaboque e tornou-os a fazê-lo passar o ribeiro e fez passar tudo o que tinha. Jacó, porém, ficou só e lutou com ele um varão até que a alva subia. E vendo que não prevalecia contra ele, tocou a juntura da sua coxa, e se deslocou a juntura da coxa de Jacó, lutando com ele. E disse: deixa-me ir, porque já a alva subiu. Porém ele disse: não te deixarei ir, se me não abençoares. E disse-lhe: qual é o teu nome? E ele disse: Jacó. Então disse: não se chamarás mais o teu nome Jacó, mas Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens prevaleceste. E Jacó lhe perguntou e disse-lhe: dai-me, peço a saber o teu nome. E disse: por que perguntas pelo meu nome? E abençoou-o ali. E chamou Jacó o nome daquele lugar Peniel, porque dizia: tenho visto a Deus face a face, e a minha alma foi salva. E saiu-lhe o sol, quando passou Peniel, e manquejava da sua coxa. Por isso, os filhos de Israel não comem o nervo encolhido, que está sobre a juntura da coxa até o dia de hoje, porquanto ele tocar a juntura da coxa de Jacó no nervo encolhido. Glória a Deus, meus irmãos, por esta palavra, por esta leitura. Nesta breve reflexão, quero falar sobre o tema. O tema da minha mensagem nesta noite é a grande luta de ser o que Deus quer que a gente seja. Diga para a pessoa que está ao teu lado: a grande luta de ser o que Deus quer que a gente seja. Não é fácil. Não é fácil ser aquilo que Deus quer que a gente seja. Quando eu olho para a vida de Jacó, eu vejo que Jacó é mais do que um personagem histórico. Jacó é símbolo de todos nós. Todos nós temos um pouquinho de Jacó. Todos nós temos algumas manhas, algumas atitudes, alguns comportamentos de Jacó no nosso dia a dia. É interessante a gente olhar a vida de Jacó, porque a gente poderia olhar e dividir a vida de Jacó em 3 fases. A primeira fase é Jacó lutando para ser, ou lutando para não ser aquilo que os outros dizem que ele era. Quando Jacó nasce como sendo o segundo. Ele era gêmeo, e ele nasce em segundo. Porém, ele nasce agarrado ao calcanhar do seu irmão mais velho. E o seu pai, ao ver ele agarrado ao calcanhar, já disse: então, ele vai ser Jacó. E na tradição popular judaica, Jacó é aquele que nasce agarrado ao calcanhar. Então, ao ver a atitude de Jacó sendo criança, o pai já estigmatiza ele, já coloca uma posição nele, diz: ele vai ser Jacó, aquele que vive agarrado. E a tradição judaica coloca essa ideia dele nascer agarrado ao calcanhar como alguém que tenta lutar para tomar a posição do outro, como alguém que tenta lutar para suplantar o outro. Então Jacó nasce na sua primeira fase, querendo ser aquilo, ou lutando para não ser aquilo, ou ser aquilo que os outros dizem que ele é. Os outros dizem que era alguém que estava lutando para tomar o lugar do irmão.
Mas vai ver, a vida de Jacó vai chegar a uma segunda fase. E é a fase do capítulo 27. É quando o pai vai abençoar Esaú. E aí ele coloca o pelo nos braços, aí ele bota as vestes de Esaú, aí ele mata um cabrito, a mãe faz um guisado, e ele se apresenta sendo Esaú e não Jacó. É a segunda fase de Jacó. A primeira é lutando para ser ou não ser aquilo que os outros rotulam ele que ele é. Agora, na segunda fase, é mais difícil. Por quê? Porque é a fase que ele quer ser aquilo que os outros são. Ele é Jacó, mas quer ser Esaú. Ele é Jacó, mas se passa por Esaú. O pai pergunta para ele: qual é o teu nome, meu filho? Ele diz, em vez dele dizer que é Jacó, ele diz: não, eu sou Esaú. É a fase dele não querer ser aquilo que é. Ele quer ser o que os outros são. Ele quer ser o que o irmão é, para tomar a bênção do irmão de qualquer jeito, e engana o pai. Mas vai chegar a terceira fase, e é a fase que nós estamos aqui. E para mim é a pior fase, a mais difícil para Jacó. Por quê? Porque uma coisa é ele lutar ali para tentar lidar com aquilo que os outros dizem que ele é. Outra coisa, ainda que é complicado, difícil, é ele tentar ser o que os outros são. Eu queria ser como Esaú. E aí ele se passa por Esaú, ele cria uma identidade, ele cria um perfil fake, né? Se fosse na linguagem moderna de hoje, ele cria um perfil fake, né? Ele tira uma foto todo peludo ali e se passa por Esaú, né? E hoje tem muita gente passando pelo que não é. Não é verdade? Pinta na internet uma coisa que na realidade não é, né? Se passa por Esaú sendo Jacó. Você já viu desse jeito? Tem um monte por aí. Na igreja é Esaú, em casa é Jacó. Na igreja é Esaú, peludinho, ajeitadinho, bonitinho. Lá na empresa é Jacó. Lá no comércio é Jacó. Lá na vida comum é Jacó. Mas na vida daqueles que vão abençoar ele se passa por Esaú. Agora, essa fase aqui é a fase mais difícil para Jacó. Por quê? Porque aqui ele não vai ser o que os outros dizem, ele não é aquilo que ele quer ser. Aqui ele vai ser aquilo que Deus quer que ele seja. É aqui que ele vai ter que trabalhar, vai deixar Deus trabalhar na vida dele, e ele ser aquilo que Deus realmente quer que ele seja. Jacó aqui já fazia mais de 20 anos que estava nas regiões de Padã Arã, ele já estava voltando. Ele já tinha casado, ele já tinha as 2 mulheres, ele já tinha 11 filhos, ele já tinha muitas servas, ele já estava rico, tinha muito gado, né? Ele já tinha lutado consigo mesmo, ele já tinha lutado com seu sogro, ele já tinha passado poucas e boas, né? O sogro já tinha mudado o salário dele um monte de vezes, pelo menos 10, e ele já tinha conseguido, feito toda aquela trama, mudado a cor da vara, e feito aquelas coisas todas, e adquirido um monte de rebanho, e agora estava voltando para a sua terra. E ele chega aqui nesta fase. A Bíblia vai dizer que ele recebe a notícia que o seu irmão está vindo ao seu encontro com um exército de pelo menos 400 homens. Está vindo ao seu encontro. E quando ele foi embora corrido, o seu irmão disse que o dia que ele voltasse, ele mataria. Então, quando ele vem e chega nesse texto aqui, nesse capítulo, ele ouve a notícia que o seu irmão está vindo ao encontro. E aí, ele está em um grande dilema. Ele entra num grande conflito. Por quê? Porque 20 anos atrás, ele se passou pelo irmão. Ele quis ser aquilo que não era. E agora, ele estava para pagar a conta. Agora, ele estava para enfrentar as consequências do que estava acontecendo. E a Bíblia vai dizer que Jacó, ele pega e passa tudo que tem. Chega no val, nesse ribeirinho, e ele atravessa as suas mulheres, ele atravessa os seus filhos, ele atravessa o gado, ele atravessa a riqueza para o outro lado, divide em bandos, em grupos, de acampamento, e a Bíblia diz assim: e Jacó voltou e ficou sozinho. Porque tem hora na nossa vida
que a mulher passa, os filhos passam, a riqueza passa, e a gente fica sozinho para ter uma experiência com Deus. Tem hora na nossa vida que não adianta riqueza, não adianta nada, o negócio é eu e Deus, Deus e eu, e nós, e você com Deus. É interessante a gente observar a vida de Jacó, porque a partir desse capítulo, né, Deus vai trabalhar na vida de Jacó. Deus vai dar uma experiência para Jacó. Deus vai mudar a vida de Jacó. Deus vai transformar a vida de Jacó. E é a partir disso aqui que Deus começa a transformar Jacó em um homem com promessas realmente, com presença de Deus na sua vida. Jacó, 20 anos atrás, ele teve uma experiência em Betel, onde ele teve um sonho. Ele dormiu com a cabeceira, o travesseiro era uma pedra. Ele teve uma visão de uma escada. Ele disse: verdadeiramente aqui é terrível, esse lugar aqui é a casa de Deus, e Deus está aqui neste lugar. Ele unge uma pedra, faz uma promessa, vai 20 anos depois, está voltando para ali, mas quando ele chega no Val de Jaboque, ele vai ter uma outra experiência, e aí ele vai trocar o nome do Val. Ele não vai chamar mais Jaboque, ele vai chamar daqui para frente Peniel. Depois ele vai em direção a Betel, e aí quando ele chega em Betel, capítulo 35, ele vai ter uma outra experiência com Deus de novo, e aí vai trocar o nome, daí não vai chamar mais Betel, ele vai chamar El Betel, porque ele vai tendo experiências com Deus. A vida minha e tua é parecida com a de Jacó, porque a gente vai caminhando na presença de Deus, e Deus vai nos dando experiência com Ele, Deus vai nos moldando ao longo da nossa caminhada, Deus vai nos marcando com experiência, vai nos lapidando, vai nos purificando, vai nos transformando, vai nos arrancando a aresta, até a gente ficar da maneira que Deus quer que a gente esteja. Oh, aleluia. Olha para a pessoa que está ao teu lado, diga para ela: você, quem sabe, ainda não está do jeito que Deus quer, mas você é um projeto em andamento. Nós somos um projeto em andamento, e Deus está trabalhando a cada dia. Ele está nos aperfeiçoando, Ele está nos lapidando, Ele está nos moldando, Ele está operando em nós. Aleluia. Agora, diante da vontade de Deus para a vida de Jacó, algumas coisas acontecem. Eu quero destacar aqui em rápidas palavras, pelo menos 4 coisas que vai acontecer nesse val. Diante da vontade de Deus, porque a gente sermos aquilo que Deus quer para que a gente seja, não é fácil. Por quê? Porque vai lidar com a nossa vida, vai mexer com o nosso caráter, vai mexer com os nossos costumes, vai mexer com a nossa natureza, vai mexer com os nossos comportamentos. É por isso que ser aquilo que Deus quer que a gente seja é uma grande luta, é um grande desafio na nossa vida. É por isso que nem todo mundo quer ser aquilo que Deus quer que ele seja. É por isso que quando Jesus vai dizer para os discípulos, ele não diz assim: ó, vocês são obrigados a me seguir. Ele diz: não, se alguém quiser me seguir, vir após mim. O que ele disse? Negue a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Ele não disse que a gente é obrigado, ele disse: se alguém quiser. Se você quiser ser meu discípulo, se você não quiser, se você quiser ser um aventureiro da fé, se você quiser ser um carona da fé, se você quiser ser um admirador da fé, se você quiser ser um seguidor de longe, fique à vontade. Agora, se você quiser ser discípulo de Jesus, aí o negócio é mais apertado, aí o negócio é mais estreito, aí o negócio é mais forte. Se você só quiser acompanhar, se você só quiser ser um amigo do evangelho, não tem problema, a vida é fácil, segue a vida do jeito que tem, segue a banda. Mas se você quiser ser discípulo de Jesus, aí não é do jeitinho que você acha que é. Aí é renúncia, aí é cruz, aí é morte, aí é caminhada, aí é ter que seguir os passos de Jesus. E seguir os passos de Jesus é um desafio.
Paulo escrevendo diz que se alguém deseja ou se alguém quer viver piamente neste mundo, se prepara para passar perseguição. Se você não quiser viver uma vida piedosa, você não vai ter luta nenhuma. Todo mundo vai bater palma, todo mundo vai dizer, não, a vida piedosa não precisa nada disso. Se não quiser viver uma vida piedosa, você vai vivendo a vida que a onda deixa te levar. Mas se você quiser ser um homem piedoso, uma mulher piedosa, Paulo disse, você vai passar perseguição. Te prepara porque o cambuim vai pegar no lombo. Te prepara porque o levante vai chegar. Se você quiser viver uma vida piedosa, se você quiser viver uma vida de renúncia, se você não quiser viver como o mundo vive, se você não quiser andar como o mundo anda, você vai ter que viver uma vida de renúncia. E aí vai vir luta. E aí vai vir peleja. E aí vai vir problema. E aí vai vir luta, dificuldade. Sabe por quê? Porque você é um homem piedoso. E o mundo não aceita piedoso. O mundo não quer. O mundo não quer. Hoje nós estamos vivendo uma época em que esse mundo, esse sistema, quando você fala da religião, quando você fala da Bíblia, quando você fala de valores absolutos, quando você fala de caráter, quando você fala de dignidade, quando você fala de casamento honesto, quando você fala de fidelidade no casamento, quando você fala de uma vida temente a Deus, esse mundo já vai te olhar e vai dizer, você é um retrógrado, você é um quadrado, você já não se encaixa mais nessa sociedade. Mas eu não quero me encaixar na sociedade, eu quero me encaixar no céu. Eu sou cidadão do céu. Quem é cidadão do céu aqui comigo? Então nesta noite o grande desafio é nós sermos aquilo que Deus quer que a gente seja. Porque ser aquilo que a gente deseja ser, a gente dá um jeitinho. E ser aquilo que os outros querem que a gente seja, a gente também é fácil. E eles dizem, olha, você é um safado. E aí você diz, já que me diz que eu sou safado, eu vou ser safado mesmo. E aí você já se mete de cabeça. Não, mas agora ser aquilo que Deus quer que você seja, não é fácil. E nesse ato, eu acho interessante, porque diante da vontade de Deus, Jacó, ele foi desafiado. Observe que Jacó está sozinho. E alguém vai dizer que o melhor ambiente para Deus trabalhar na nossa vida é no silêncio, é no anonimato, é na solidão. Porque aqui dentro todos nós somos uma benção. De terno e gravata todo mundo inspira santidade. De terno, de gravata, de vestido bonito aqui dentro, todo mundo pinga unção. Agora Deus gosta de trabalhar com nós, não é aqui dentro. Deus gosta de trabalhar com nós lá sozinho. É quando a gente está lá sozinho, quando nada resolve para nós, quando a gente olha para os problemas da vida, a angústia, a perda, as batalhas da vida chega, o aperto na alma, aquelas lutas todas que a gente enfrenta, para não ser aquilo que a gente deseja, que os outros querem, para a gente ser aquilo que a gente deseja ser. E aí Deus vem aí, nos confronta e diz, meu filho, eu não quero que você seja o que os outros dizem que você seja, não quero aquilo que você realmente deseja ser, eu quero que você seja aquilo que eu quero, que eu tenho projetado para você. E aí no anonimato, é lá no val, é lá sozinho, que aí nós vamos ser confrontados por Deus, nós vamos ser desafiados por Deus. Observe que Jacó está sozinho no val, e vai se apresentar um varão, e o varão se apresenta para ele, e aí o varão se apresenta e já vai para o braço com ele. Já se agarra com ele, porque a iniciativa da luta não é de Jacó, é do varão. Porque a iniciativa da luta no texto aqui não é Jacó que pula no varão, é o varão que se agarra com Jacó. A luta é Deus que começa a trabalhar na minha e na tua vida, é Deus que começa a nos confrontar, é Deus que começa a nos desafiar. Porque para cada um de nós e para cada fase da nossa vida, Deus vai se apresentar de uma maneira. Para Abraão, que está debaixo do carvalho, Deus se apresenta para ele como os forasteiros que passam na casa dele, 3 viajantes. Para
Josué, que está na beira de Jericó, com medo da batalha que está ali, Deus se apresenta para ele na figura de um capitão do exército, para estar ali com ele. Mas para Jacó, ele nem se apresenta como forasteiro, e não se apresenta como capitão do exército, se apresenta como um lutador, que veio para desafiar Jacó a ser aquilo que Deus quer que ele seja, para ver se Jacó está disposto a ser aquilo que Deus quer que ele seja. E sabe o que eu achei interessante? É que essa expressão luta aqui no hebraico, diz assim, e o varão lutava. Essa expressão luta aqui tem a ideia de uma luta tão intensa, mas tão intensa, tão renhida, tão agarrada, que o texto vai dizer, a ideia é que levantava a poeira do chão. Não foi um abraço de amigo, não foi um tapinha nas costas, foi uma luta que chegou a levantar a poeira do chão. Porque quando Deus vem para nos confrontar, quando Deus vem para nos desafiar a ser o que Ele quer que sejam, haverá sempre uma luta, para que a gente concorde com a vontade de Deus. Há sempre uma batalha dentro de nós que não quer que a gente aceite a vontade de Deus na nossa vida. A nossa natureza quer que a gente viva desleixado. A nossa natureza quer que a gente dê liberdade para ela, que a gente alimente ela, que a gente trate dela, que a gente engorde bem ela, que a nossa natureza cresça, se domine dentro de nós. Mas quando Deus chega para nos desafiar a ser aquilo que Deus quer que Ele seja, aí Ele vem para uma batalha, e a gente entra numa batalha ferrenha, a gente entra numa batalha travada. Aí é uma luta entre o Espírito e a carne e o Espírito, porque o Espírito está pronto para fazer a vontade de Deus, mas a carne não quer fazer a vontade de Deus, a carne quer se agarrar aos prazeres deste mundo, e há uma batalha grande. Mas nesta noite, Deus está nos chamando a esse desafio, Deus não está nos desafiando, está dizendo, ei, eu posso fazer de você melhor do que você já é, você não precisa ser o que os outros dizem que você é, você não precisa ser aquilo que você quer ser, você pode ser aquilo que eu projetei para a sua vida, que eu programei para a sua casa, que eu proclamei para você. Porque toda vez que Deus aparece com um plano, é um plano desafiador, e nós queremos dar para trás. Lembra de Moisés? Deus aparece lá na sarça e diz, vem para cá, Moisés, vamos para o Egito, que eu tenho um negócio para fazer contigo. Diz, manda outro. Não, mas é contigo. Não, eu não sei falar, eu sou pesado de língua, ninguém vai me receber, eu não vou querer, ninguém vai, não. O que é que eu vou falar? Que eu vou dizer o que lá? E aí foi indo, até o ponto dele dizer, manda outro, tem outro que é melhor do que eu. E Deus fica irado com ele e diz, não, é você que eu quero, é você que eu tenho um projeto. Porque quando Deus se apresenta, há uma batalha tremenda para a gente fazer a vontade de Deus, de ser aquilo que Deus quer que a gente seja. Mas renda-se nesta noite. Sabe o que eu acho interessante? É que quando Jesus aparece para Paulo, há uma luta grande também. Paulo está indo para Damasco e o Senhor aparece para ele. E aí Saulo pergunta assim, quem és, Senhor? O que Jesus disse? Ele disse, eu sou Jesus, a quem tu me persegues. E aí ele vai dizer uma frase fenomenal. Ele vai dizer assim, ó, duro é para ti recalcitrar contra os meus aguilhões. Sabe o que é aquele aguilhão? É um ferro, uma ponte agudo, que o agricultor usava atrás do arado, o boi ia puxando, quando o boi não queria ir mais para frente, que queria retornar, o dono do boi pegava o aguilhão e furava no boi, e dizia, vai para frente, vai para lá, não é para trás. E ele queria recuar, e o boi era fisgado para ali. O que Jesus está dizendo, ei, tu és um boi indomável, eu tenho tentado te dominar,
Eu tenho tentado te domar, eu tenho tentado te chamar para mim, mas você tem sido um touro indomável, e eu tenho tentado, e você tem recuado, tem dado coice, tem dado chute para a minha vontade, mas eu tenho te agulhado, eu tenho te aferroado, para você entender. E a Bíblia vai dizer que Paulo já estava prostrado. Para Paulo se fazer a vontade de Deus, precisou jogar ele no chão. Paulo precisou ser jogado, Saulo precisou ser derrubado por terra, para entender que Deus tinha um projeto na vida dele. Tem gente aqui que resiste, tem gente aqui que não abre mão, tem gente aqui que Deus está trabalhando, quer mudar a tua vida, mas você é teimoso, você dá coice, você diz que não vai, você diz que não quer, você recua, mas Deus está dizendo: vai sim, porque o meu aguilhão pega, eu trabalho, eu moldo a tua vida nesta noite. Oramandara, oramandara. Não precisava muito sofrimento, e nós não precisava, mas é necessário porque a gente não recua. Muitas coisas na nossa vida até não precisava, mas é necessário, Deus permite, porque a gente é teimoso, porque a gente não quer ceder para Deus, e Deus diz: não quer, eu vou trabalhando do meu jeitinho, e aí Ele vai moldando a gente, e aí Ele vai pegando aqui, aperta ali, toca lá, cutuca aqui, cutuca lá, e daqui a pouco a gente está igual Paulo, prostrado, um boi caído, jogado no chão, dizendo: eis-me aqui, Senhor, faz o que tu quer, o que eu devo fazer? Ah, agora tu vai? Aí a gente fica mansinho, né? Aí Paulo diz, Jesus fala para Paulo: agora tu vai, entra na rua tal, entra na casa tal. E aí Jesus vai falar com Ananias e diz: Ananias, vai lá na rua direita, vai lá e tal, e tal. E ele diz: mas Senhor, é Saulo, aquele perseguidor. Ele era, agora já é um boi domadinho. Ele era uma fera indomável, ele era um touro indomável, mas eu já domei ele está domadinho, ele está tão bonzinho já, Ananias, que ele já está orando, faz 3 dias que ele jejua e ora. Pode ir lá que ele já está mansinho, pode ir lá que ele já está mansinho, pode ir lá porque ele já, ei, Deus sabe como nos amansar, Deus sabe como trabalhar na nossa natureza, Deus sabe como, mas é uma luta, é uma peleja, é um desafio. Nós somos desafiados por Deus a ser aquilo que Ele quer que a gente seja. Eu achei interessante que A.W. Tozer, um grande escritor, ele disse que Deus não pode trabalhar plenamente na nossa vida sem antes nos nocautear no chão. Deus não pode trabalhar plenamente na nossa vida sem antes nos jogar no chão, para que a gente possa se render plenamente a Ele. Para que a gente possa se render plenamente a Ele. Para a gente possa se render plenamente a Ele. Para que a gente possa dizer: Senhor, cumpra. Está difícil, mas cumpra. Está complicado, mas cumpra. Eu sinto a presença do Espírito Santo aqui nesta noite. Ele está aqui nesta noite. Jacó, ele foi desafiado por Deus. Agora, a segunda coisa interessante é que, além de Jacó ser desafiado por Deus, Jacó, ele foi confrontado. Porque naquela luta, o anjo quer ir naquela peleja, aquela batalha, vai e não vai, vai clareando o dia, e o anjo diz: eu tenho que ir embora. Jacó disse: não, me abençoa. E aí o anjo vai confrontar ele com uma pergunta. O anjo vai dizer para ele: então, qual é o teu nome? Porque o nome fala da identidade do indivíduo, né? Nós não somos indivíduos sem nome. Nós não somos conhecidos por número. Você tem uma identidade, você tem um nome. E aí o anjo pergunta para ele: qual é o teu nome? A mesma pergunta que o pai havia feito 20 e poucos anos antes. Só que para o pai ele mente. Só que para o pai ele diz que é Esaú sendo Jacó. Só que agora, nessa luta com Deus, ele já não vai poder mais mentir. Nessa luta ele não vai poder dizer que ele é aquilo que ele não é. Ele vai ter que dizer, e ele vai abrir o coração, ele vai dizer: eu sou Jacó.
Porque nessa luta com Deus, porque a gente consegue enganar o marido, a mulher engana o marido, o esposo engana a esposa, os filhos enganam o pai, a família engana a sociedade. Muita gente se passa do que é, mas diante de Deus, na luta diante de Deus, a gente não consegue. Porque Deus vai muito além. Deus não só conhece por fora, Deus já nos conhece pelas entranhas, já sabe quem nós somos. Ele só pergunta, não porque ele não saiba. Quando ele pergunta para Jacó, qual é o teu nome? Ele não é porque ele não sabe o nome de Jacó, é porque ele quer ouvir de Jacó. Ele quer que Jacó confesse quem ele é realmente. Ele quer que Jacó abra o coração. Ele quer que Jacó exponha para fora. Ele quer ver se Jacó vai voltar, vai continuar 20 anos depois, querendo ser aquilo que ele não é. Mas diante de Deus, nesta luta diante de Deus, Jacó diz: eu sou Jacó realmente, eu sou Jacó realmente, eu tenho lutado, eu trapaceei, peguei o lugar do meu irmão, eu não soube esperar a bênção chegar na minha vida. E aí é nessa hora desses confrontos que Deus vai trabalhando. Aleluia. Deus precisa trabalhar em nossas vidas. Deus precisa mudar as nossas estruturas. Porque esse desafio de ser o que Deus quer que a gente seja, e para nós sermos o que Deus quer que a gente seja realmente, exige de nós sinceridade, sem máscara, rosto aberto, descoberto diante de Deus. Oramai, oramai, andaramando que amarraço. Sabe o que eu acho lindo? Que é no anonimato, é lá no escondido, é lá no nosso rio, no nosso jaboque da vida, quando não tem ninguém por perto, que a gente não engrossa a voz. Porque aqui, debaixo das luzes da ribalta, a gente engrossa a voz, a gente ora bonito, a gente faz um enredo, diz: Pai amado, Deus Todo-Poderoso, Senhor do céu e da terra, Criador do universo. A gente faz um enredo para impressionar quem está ao nosso redor. Mas quando a gente está sozinho lá com Deus e naquela luta travada, a gente rasga o coração e a gente diz: nós somos pecador mesmo, Deus. Eu pequei, eu errei, eu sou um trapaceiro, eu não mereço. Deus diz: Senhor, essa luta é grande, mas eu não mereço. Eu sei que tu tem projeto na minha vida, mas eu sou um miserável, eu sou um pecador. E Deus diz: tá bom, meu filho, tu é Jacó mesmo, mas fica tranquilo, tu não vai continuar Jacó para sempre, eu vou te transformar em Israel. Deus tem uma mudança nesta noite. Porque quando a gente é sincero nas nossas lutas com Deus, e a gente abre o coração e rasga e joga para fora tudo que está lá dentro, é claro que tudo que a gente joga no particular com Deus não dá para jogar no público. A gente precisa ter um particular com Deus e abrir o coração para Ele, porque Ele é bom, Ele entende. Aleluia, aleluia. Sabe o que eu acho lindo? Eu já tenho que parar. Sabe o que eu acho lindo? É quando Jesus está lavando os pés dos discípulos naquela bacia. Lembra da bacia? E ali naquela bacia vai passar os pés de todo mundo ali dentro. Imagina o pé de Judas caindo ali dentro. Imagina o pé de Pedro caindo ali dentro. E um dos fatores da água é que ela reflete. Quando Judas bota o pé, reflete quem ele é. Quando Pedro bota o pé, reflete quem ele é. E Jesus veio e disse: tu é Pedro, tu é Judas, tu é Pedro, tu vai me trair, tu vai me negar, tu é Judas, tu vai me vender. Mas mesmo ele sabendo, mesmo ele conhecendo a presciência dele, ele continua lavando os nossos pés. Ele continua lavando os nossos pés. Ele continua trabalhando em nós. Ele continua operando na nossa vida. Por isso que ele não nos abandona. Por isso que nesta luta para ser o que ele é, que ele quer que a gente seja, é uma batalha, é uma guerra, mas não tem problema. Nós vamos nos rendendo a ele até nós chegarmos e dizer, até ele poder mudar completamente a nossa vida e sermos plenamente o que Ele quer. Agora, sabe o que eu acho interessante? É que Jacó,
depois de ser desafiado, depois de ser confrontado, a Bíblia vai dizer que Jacó foi tocado. Deus vai tocar na juntura da coxa. Deus vai bater na coxa dele. E vai deixar Jacó manco o resto da vida. Jacó vai sair arrastando a perna. Jacó vai sair com sinal na vida dele. E o texto vai dizer que essa marca de Jacó vai ser para gerações. Porque as gerações futuras não vão comer o nervo mais do animal, justamente por causa da lembrança que foi da luta de Jacó. Porque aquela marca, o toque de Deus na vida de Jacó, serviu para mudar ele. Eu e você temos os toques de Deus na nossa vida. Eu e você carregamos as marcas de Deus trabalhar na nossa vida, de Deus operar na nossa vida. Jacó sai com a marca, com uma experiência. Alguém encontrasse Jacó pelo caminho e perguntasse para Jacó: o que é isso na tua perna, homem? Isso aqui foi a marca de Deus na minha vida. Isso aqui foi o toque. Senta aqui que eu vou te explicar o que é isso aqui. Isso aqui foi um dia lá no Val, que eu estava sozinho, e Deus me pegou lá, Ele me tocou aqui, e eu estou carregando, eu saí meio manquinho assim, mas foi lá que Deus me mudou, foi lá que Deus me transformou, foi lá que Deus operou, foi lá que Deus fez uma mudança, foi lá que Deus deu uma experiência comigo, foi lá que Deus falou. Eu e você precisamos ter as marcas do toque de Deus na nossa vida, das nossas experiências com Deus na nossa vida. Jacó, nessa grande luta para ser o que Deus quer, ele é confrontado, ele é desafiado, ele é confrontado, ele é tocado, mas ele é transformado. E é interessante que Deus vai mudar o nome dele. Fica de pé comigo que já deu meu horário. É interessante que Deus vai mudar o nome dele. Vai tirar o nome Jacó e vai colocar o nome de Israel. E vai dizer: porque como príncipe lutasse com Deus. Aleluia. Deus vai mudar o nome. E quando Deus muda o nome de alguém na Bíblia, é porque vai mudar, vai ter uma nova história. Quando você olha para a vida de Abraão, Gênesis capítulo 17, ele é Abrão. E aí Deus vai dizer para ele: você vai ser pai de uma grande nação, a sua vida daqui para frente vai mudar, eu vou mudar até o teu nome. Você a partir de agora vai ser Abraão. E Deus vai mudar o nome de Jacó. Ele vai dizer: a partir de agora não vai ser mais Jacó, vai ser Israel. E sabe qual é o grande desafio de Jacó, agora Israel? É não ser mais Jacó, é ser Israel. O grande desafio não é mais Jacó ser Jacó, o grande desafio é Jacó ser Israel, ser aquilo que Deus quer que ele seja. O príncipe de uma grande nação, príncipe de Deus. O grande desafio meu e teu é ser aquilo que Deus quer que nós sejamos. Imagine quando Jacó chegou em casa de manhã cedo, as mulheres gritaram na porta da tenda assim: Jacó! Ele disse: não, Jacó era ontem, hoje eu sou Israel. Jacó eu era até essa madrugada, agora eu sou Israel. Mas o que aconteceu? Deus me encontrou e mudou o meu nome. E agora ele vai ter que mostrar para quem conhecia ele como Jacó, mostrar para si, agora ele vai ter que se mostrar que é Israel. Ele vai ter que provar que agora ele não é mais o Jacó velho, agora ele é o Israel novo, ele é o Israel transformado. E eu quero orar com você nesta hora. Eu não sei qual é o teu grande desafio, eu não sei o que é que Deus está te inquietando, qual é o propósito de Deus para você. Pode ser diferente do meu pode ser diferente do seu, mas Deus nesta noite está dizendo: eu te desafio nesta noite a você ser aquilo que eu quero que você seja. Eu tenho um projeto para você. Tens coragem de se encaixar no projeto de Deus? Tens coragem de dizer: Deus, trabalha na minha vida, faz o que tu quer que seja,
Vai dar uma luta, vai levantar poeira, vai mexer, vai levantar pó da tua vida, vai levantar lua, vai empoeirar, vai sair um poeirão aí, porque a batalha vai ser grande, mas quando a gente se render, Deus vai completar a obra, e aí a gente vai se conhecer, vai experimentar uma nova dimensão de Deus na nossa vida. E eu quero orar com você nesta hora. Você que a palavra de Deus falou com você, dobra o joelhinho onde você está. Deus tem lutado contigo, Deus tem te chamado para um estreito, Deus tem te conversado. Nesta noite Deus está falando com você e diga: eu posso te fazer, deixa eu moldar a tua vida, deixa eu moldar os teus planos, deixa eu moldar a tua vontade, fazer aquilo que eu quero na tua vida nesta noite. E talvez você diga: pastor, é muito difícil. Eu sei que é, não estou dizendo que é fácil, estou dizendo que é uma luta grande. Eu estou dizendo que é uma grande luta se render plenamente à vontade de Deus. Mas se renda nesta hora, se renda nesta noite e diga: Deus, eis-me aqui, eu me rendo, me entrego, me coloco nas tuas mãos, faça o teu querer na minha vida nesta noite. Eterno e soberano Deus, nesta noite eu oro a Ti nesta noite, Senhor. Eu sei que as batalhas da nossa vida não é fácil, as lutas ministeriais, as lutas familiares, as batalhas internas, as pelejas do dia a dia não é fácil, mas nesta noite nós queremos nos render. Senhor, nos nocauteie das nossas decisões pessoais, nos coloca por terra, nos confronta nesta noite nas nossas escolhas pessoais e nos renda a tua vontade nesta noite, e faça com que a gente experimente, ainda que traga marca no corpo, ainda que traga marca no nosso corpo, mas nós venhamos nos render à tua vontade, nós venhamos nos prostrar diante de Ti e dizer: Senhor, eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui. Vai mudando, vai mudando, vai mudando, vai transformando, vai arrancando o que não presta, vai curando, vai libertando, vai transformando, vai mudando o caráter, vai mudando a atitude, vai mudando, essa carne vai morrer, essa natureza pecaminosa vai perdendo força. Nesta noite, recebe graça, recebe graça, recebe graça, recebe graça. Quem tem graça, dá graça aí. Recebe graça de Deus aí, recebe graça de Deus aí. Vai dando glória, vai orando, vai orando, vai orando. Deus vai rompendo nesta noite esta luta, esta peleja. Deus sabe o quanto você tem lutado, e é por isso que Ele não largou você ainda, porque Ele não quer, Ele não quer, Ele não vai abrir mão de você, Ele não vai abrir mão de nós, Ele vai estar aqui nesta noite trabalhando. Recebe, 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 recebe graça de Deus, recebe graça de Deus, recebe força de Deus, recebe ânimo de Deus. Não desista, não pare, não abandone a fé. Ele te chama para o confronto e você vai ser o que Ele quer. Fique de pé, dá um abraço na pessoa que está ao teu lado nesta noite. Diga para ela: ainda que doa, se renda à vontade de Deus nesta noite.